Uma empresária se aposenta ou ela continua a trabalhar até que a saúde dela não permita mais? Você já se fez essa pergunta? Quando eu vou parar? Como eu vou parar? O que vai acontecer com a minha empresa? Porque às vezes até a gente pensa, né, questão de INSS, previdência, criação de patrimônio, gerar uma renda passiva, mas a aposentadoria de uma empresária, ela não passa só pela criação de patrimônio, de uma renda que permita ela parar de trabalhar. A gente tem que pensar também na empresa. O que vai acontecer com a minha empresa quando eu quiser parar? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, se isso te incomoda, fica aqui no vídeo para você entender como começar a construir a sua aposentadoria, se podemos dizer assim, mas o tempo que você vai começar a diminuir o ritmo e depois no futuro não fazer parte mais da sua empresa. Eu sou Lorena Milanese, consultora de empresas, especialista em gestão, e hoje eu tenho algumas clientes que estão passando por esse processo, se preparando para sair da empresa, se aposentar. E como isso funciona? Como é o que a gente vai falar nesse vídeo? Como eu posso parar de ser a colaboradora mais bem paga dentro da minha empresa e preparar a minha empresa realmente, preparar a minha vida pessoal, porque a decisão de aposentadoria ela passa pelos dois pontos. A gente tem que preparar a nossa vida pessoal e também a empresa para que a gente viva esse momento da melhor forma possível. É provável que lá no começo da sua empresa você fazia de tudo, fazia o financeiro, vendia, atendia cliente, às vezes até produzia. Isso é bem normal quando a gente pensa numa empresa que está nascendo, que está crescendo. O problema começa quando a empresa começa a aumentar muito de tamanho e você continua na operação, ela continua dependente de você. Isso gera vários problemas que a gente fala aqui em todos os vídeos, mas o maior problema é quando você começa a talvez não ter uma saúde tão boa, não ter uma produtividade tão boa, você começa a querer fazer outras coisas, trabalhar menos tempo, até porque provavelmente seu patrimônio vai crescendo e você começa a entender que você não pode simplesmente sair da empresa, porque se você sai, começam a aparecer vários problemas. Então, quem dirá quando você quiser se aposentar? E, na maioria das vezes, a gente não quer que a nossa empresa acabe com a nossa aposentadoria. E aí, como fazer? Antes de achar a solução, sempre você tem que entender o seu ponto de partida. Então, é importante que você faça um diagnóstico. Eu vou fazer algumas perguntas, você vai respondendo mentalmente para que a gente avalie como que está a situação da sua empresa hoje. O grau de dependência da sua empresa com você. Você consegue hoje ficar 30 dias longe da sua empresa? Os seus líderes conseguem tomar decisões, né? Uma gama pelo menos de decisões, sem conversar com você? Você hoje tem indicadores, métricas, números que mostrem para você como a empresa está funcionando ou hoje ainda tudo é feito muito na intuição? Você tem muitos colaboradores chaves que, assim como você, talvez possam estar tão no operacional que se eles saírem, alguma área da empresa para ou eles vão acabar levando uma gama muito grande de inteligência, de informação e isso vai prejudicar de alguma forma a funcionalidade da empresa? E a pergunta mais importante, hoje você trabalha porque gosta, a sua empresa está estruturada, está organizada, ou porque você tem uma dependência da sua empresa muito grande financeiramente, ou ao contrário, a sua empresa tem uma dependência muito grande de você. Se você parar, várias áreas da empresa param. Dependendo da quantidade de respostas que você deu de forma negativa aqui nesse diagnóstico, você já entendeu que o seu grande trabalho para conseguir se aposentar, né? Eu estou usando essa palavra, ela não é muito comum às vezes quando a gente pensa em empresários, mas para que fique bem claro, na verdade a estrutura. Então, o maior hoje desafio da sua aposentadoria ou até de você tirar férias, ficar um tempo fora da empresa,
é você criar uma estrutura para que isso funcione. Esse é um grande projeto na sua vida e para a sua empresa, mas eu entendo que é muito necessário a gente parar e pensar sobre a aposentadoria, sobre a nossa ausência dentro da empresa. Então, eu vou passar 3 primeiros passos práticos para você começar esse movimento aí dentro da sua empresa. E, na verdade, alguns são exercícios que você tem que fazer e algumas são tarefas, né? Porque não adianta a gente ficar falando e conversando, precisamos realmente fazer coisas práticas para que a gente comece a ver o movimento, os resultados acontecerem e esse projeto realmente evolua. Eu quero te falar também que aqui na descrição do vídeo tem alguns materiais gratuitos e outros pagos para ajudar você tanto nesse processo de aposentadoria, mas de organização de forma geral da sua empresa, de melhoria da gestão, que você saiba que você não precisa fazer tudo sozinha. Os vídeos que eu produzo aqui, eles são para realmente te ajudar, te orientar e fazer com que você tenha grandes resultados, pequenos resultados, depende do seu empenho, mas eu também posso te ajudar pessoalmente em cada desafio que você está vivendo hoje. No primeiro passo, eu quero que você se imagine como uma investidora que vai comprar a sua empresa. Então, hoje, se você visitasse a sua própria empresa, olhasse os números, olhasse os colaboradores, a forma como tudo funciona, você estaria comprando o quê? Você conseguiria comprar só o negócio, só a empresa, da forma como funciona? Ou a dona da empresa teria que vir junto nesse pacote? Então você já entendeu como funciona, é como se essa investidora fosse um pouco a sua aposentadoria, onde você vai comprar a sua liberdade. E aí, como que isso vai funcionar? Então é importante hoje, eu tenho certeza que se você parar e fizer uma lista, vão ter várias coisas hoje que você poderia delegar, talvez algumas automações que você poderia fazer, treinar devagar e contratando pessoas para estruturar. Então, não sei daqui a quanto tempo você pretende se aposentar, parar de trabalhar, mas você precisa entender que é uma jornada, é um processo, não é algo que você vai conseguir fazer ano que vem, a menos que a sua empresa esteja muito organizada. Então comece esse processo hoje, como? Já listando coisas que podem ser delegadas, funções que você pode treinar hoje, repassar para outras pessoas, para que você comece a criar essa estrutura de independência. O segundo passo é bom que você olhe para as pessoas. Quem são as pessoas hoje que são capazes de tomar decisões como você toma? E pessoas não que estejam prontas, mas que você possa desenvolver para que elas comecem a tomar conta e tomar decisões como líder, como você, pensando com a sua cabeça, da forma como a empresa funciona, olhando a cultura, respeitando os valores, respeitando a sua equipe. Então, quem são essas pessoas que você pode desenvolver como líderes que vão tomar decisões como você toma hoje? O terceiro passo nada mais é do que você entender o diagnóstico de gestão da sua empresa. Então, uma parte do diagnóstico que a gente falou lá no começo, desse passo 1, passo 2, o que hoje falta estruturar na sua gestão para que a sua empresa seja mais profissional e mais independente. Então, falta processos, talvez os processos estejam documentados, mas eles não estão implementados. Talvez sejam indicadores, talvez seja o desenvolvimento de líderes. Então, hoje é importante que você invista o seu tempo, mesmo que você passe tempo no operacional, mas que você trabalhe no estratégico também, estruturando essa gestão para que a empresa funcione sem você. Com uma das minhas clientes que está passando por esse processo, a todo momento a gente pergunta como que isso pode funcionar sem você. Então, talvez é através de um processo novo, de um acordo, de uma outra pessoa. Enfim, é importante, cada empresa funciona de uma maneira, mas é importante que cada coisa que você entenda, nossa, isso está demandando tanto de mim, sem eu estar presente, isso daqui não funciona de uma forma adequada. E aí você faz o caminho inverso. Como eu posso fazer isso começar a funcionar e acontecer com menos dependência
da minha pessoa, de eu estar aqui junto, acompanhando, fazendo, falando, direcionando. E aí devagar você vai aumentando essa independência até o ponto que a empresa realmente consiga caminhar com as próprias pernas e você consiga fazer um acompanhamento, às vezes até à distância. Eu entendo que a aposentadoria de uma empresária não é talvez necessariamente parar de trabalhar, mas é ela ter liberdade de escolher, talvez diminuir o ritmo, talvez ficar afastada um tempo, fazer uma viagem e talvez parar realmente de trabalhar no dia a dia, né? Fazer parte de um conselho da empresa. Cada uma tem uma visão, mas o mais importante é que a gente tenha essa sensação de liberdade, de poder escolher. Esse vídeo é um vídeo mais curto, mas ele é um convite principalmente à reflexão, para que você consiga pensar que você não precisa ser a colaboradora mais cara e que a empresa tem uma dependência enorme de você e que se você parar, para tudo. Mas que você consiga começar a construir patrimônio, renda, organizar a sua vida pessoal de um lado e também estruturar a empresa, para que você consiga, como eu disse, ter liberdade de escolher o que fazer. Afinal de contas, eu entendo que esse é um dos grandes benefícios de se empreender hoje. Eu vou deixar aqui mais algumas sugestões de vídeos para que você continue assistindo, aumentando seu conhecimento sobre gestão, liderança, organização. E se esse vídeo fez sentido para você e você conhece uma empresária onde vocês já conversaram sobre aposentadoria, ou talvez até que ela esteja precisando de conquistar essa liberdade, pensar um pouco sobre o assunto, compartilhe com ela esse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.